essa palavra muito conhecida, essa passagem na Bíblia, quando o povo de Israel sai do Egito, depois de ver Deus fazer tantos milagres. Para alguns teólogos, até hoje, os milagres, as 10 pragas que esteve sobre o Egito, antes do povo de Israel ser liberado, até hoje são um dos maiores milagres que aconteceu na Bíblia, que dá para se encontrar na Bíblia e dá para ir atrás, né, com a tecnologia de hoje e ver o que aconteceu. E os historiadores, eles ficam assim pasmados de ver tudo o que aconteceu, aquelas 10 pragas, como aconteceram, né? E um dos maiores milagres que até hoje não tem explicação é justamente como Deus abriu o mar, né? Para que o povo de Israel passasse em pé enxuto. Alguns dizem que foi a maré que naquele tempo, naquela hora, simplesmente abaixou e o povo conseguiu passar, né, pelo canto, mas não é isso que a Bíblia diz. E pelos historiadores, eles falam que realmente que há vestígios aonde provam que o mar foi aberto no meio do mar e foi passado, e tem as pedras. Eu não sei se vocês leram, ou se lerem mais para frente, vocês vão ver que depois que eles passam, atravessam o mar, Moisés fala para deixar algumas pedras ali como memorial. Então, exatamente onde eles deixaram as pedras foi o lugar aonde eles passaram, e essas pedras estão localizadas exatamente na metade do mar, lá do Egito, né? Que a gente fala que é o Mar Vermelho, mas na verdade tem um outro nome, não é o Mar Vermelho, é Red, não Red. E eu achei interessante que eu estou falando isso, que até hoje o povo que não é cristão, ou os cristãos, a gente fica abismado de ver o poderio de Deus, como Deus tirou aquele povo com mão forte da terra do Egito, né? Que eles eram escravos por 400 anos. Eu não estou falando de uma escravidão que passou por 1 ano, por 2 anos. Eu não estou falando de 100 anos. Eu estou falando que 400 anos o povo de Israel ficou escravo no Egito, né? Construindo todas aquelas pirâmides enormes, né? Se você ler a palavra de Deus, você vê que dentro dos judeus, ele principalmente no livro de Êxodo ou no livro de Gênesis, você vai encontrar pessoas, né? Eu penso que os melhores arquitetos, entendeu? Da época estavam ali, eram os hebreus, né? Os melhores, eu falo assim, as pessoas que os engenheiros estavam ali e tinha o ensinamento e tinha sabedoria para construir. Aquele povo não tinha ido numa escola profissional, mas Deus deu sabedoria para eles. E a gente vê que por 400 anos este povo é obrigado a construir pirâmide, é obrigado a construir tudo para Faraó. E a única coisa que Faraó dava para eles era uma plantação de cebola. Você imagine, né, o que eles comiam era cebola ou o pão. O pão, né, o pão de ceveiro, né, que eles comiam. Mas eles não comiam carne todo dia, eles não tinham isso, talvez quando aparecia uma vez ou outra, porque eram escravos. Como escravos tinham que obedecer e manter um certo tipo de vida. E agora nós vemos que Deus tira esse povo de uma forma extraordinária do Egito e leva para o deserto. Algumas pessoas falaram para mim, mas pastora, Deus leva alguém para o deserto? Eu falei, Deus leva para o deserto. Mas como? Eu falei, me explica como é que foi que Jesus foi parar no deserto. Por um acaso Deus não mandou para o deserto, não? Para ser tentado? Fala, se você ler a palavra do Senhor, fala assim, e o Senhor Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Se nós lemos em Ezequiel, o que acontece com Ezequiel?
meio de um cemitério, mas era no deserto. E nesta noite, eu vejo também que, de uma forma ou de outra, diz a Bíblia que Deus levou este povo para o deserto, porque Deus precisava trabalhar na vida deles. E agora diz que eles estão a caminho mais ou menos, saindo do Egito, saíram com grande fortuna. Diz a Bíblia que os egípcios ficaram com tanto medo do povo de Israel, dos judeus, dos hebreus, que as mulheres e os homens chegavam para eles e pediam as coisas. Olha, eu quero esse ouro aqui, eu quero esse vaso. Eles falaram, não pode levar. Diz que eles saíram com grande fortuna do Egito. Mas agora, o meu ponto é que depois que você vê aquele povo, viu a glória de Deus, pode-se dizer, viu a mão de Deus tirando eles do Egito, mas passa-se um dia eles caminhando e diz a Bíblia que no final daquele dia, quando eles saíram do Egito, diz a Bíblia que eles se deparam dentro, do deserto para adorar ao Senhor, e na frente deles tem um mar. E olha o que acontece. Diz a Bíblia que Deus trabalhou no coração de Faraó, que liberou o povo, mas quando o povo, com certas horas que já tinha saído do Egito em direção ao deserto, diz que Faraó, Deus tocou no coração dele e ele falou, eu quero aquele povo de volta e eu vou buscar. E Deus dirigiu Faraó para perseguir Israel. Não foi uma coisa, uma combinação assim, não. Faraó simplesmente sentiu algo no coração dele e falou, não, que cabeçada que eu dei, eu deixei aquele povo embora, quem vai trabalhar para mim? Não, irmãos. Deus foi quem tocou no coração de Faraó, porque Deus queria mostrar algo para o povo de Israel. E diz que Faraó agora pega os seus cavaleiros. Se você der uma lidinha nos versículos antes que eu li em Êxodo 14, versículo 15. Se você ler o versículo 13, olha o que está escrito assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que viste hoje nunca mais vereis, e o Senhor pelejará para vós, por vós. Em outras palavras, Deus foi quem tocou no coração de Faraó para perseguir Israel, para perseguir aquele povo. Mas por que eu estou falando isso, pastora? Talvez você fale, mas o que isso tem uma coisa com a outra? Por que você está falando, que Deus falou para o povo? Por que o povo está me clamando? Fala para o povo marchar. Eu gostaria que você se colocasse no lugar daquela nação. Se eu não me engano, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Eu imagino que se ponha na situação deles, de frente deles tinha um mar. Do lado de trás, ao lado, eram montanhas. Atrás deles estava vindo o Faraó. E eu fico pensando, talvez se eu estivesse lá, por mais que eu tivesse visto Deus fazer tantos milagres, talvez eu também estaria pensando como aquele povo. Mas olha o que vai acontecer conosco, porque diz que o povo começou a clamar e falar: Moisés, você trouxe a gente nesse lugar aqui, neste vale, nesse deserto para morrer? Será que não era melhor, Moisés, ficar lá no Egito, ficar lá pelo menos, lá a gente tinha cebola para comer? Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes Deus, Ele permite que passemos por algumas coisas. Passamos por alguns momentos que eu e você não quer passar. Passamos por algumas coisas que a gente fala, mas por que eu estou passando por isso? Eu não fiz nada por merecer isso. Mas uma coisa eu entendo, que toda vez que Deus faz a gente passar por vales, faz a gente passar por desertos, é porque Ele quer trabalhar nas nossas vidas. De uma forma ou de outra, Deus quer falar conosco, Deus está tentando
E de repente, essa pessoa, perdeu quase tudo. E essa pessoa cresceu, me questionava bastante na igreja e falava: por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo isso? Era melhor Deus nunca ter me dado nada. Era melhor Deus nunca ter permitido que eu tivesse nada. Porque, sabe, se eu consigo agora entender o porquê disso. E eu sempre falava para essa pessoa: Deus tem um plano na sua vida. Deus sabe por que você está passando por isso. Eu sempre citava a vida de Jó para essa pessoa, a vida de José para essa pessoa. Deus sabe por que você está passando por isso. Mas não foi uma nem duas vezes que eu escutei essa pessoa falava assim: olha, era melhor ele nunca ter me dado nada. Eu tenho raiva de Deus. Eu falei: não fala isso, irmão, não fala isso. Não fala isso porque Deus sabe o que Ele faz. Se você, por uma acaso, você lê lá em Jó, capítulo 42, um dos versículos fala dessa forma, quando Deus fala para Jó: Jó, eu medi o mundo. Você o que é isso? É capacidade demais. Eu medi o mar. Eu sei quantas gotas de água tem no mar. Irmãos, a minha mente, eu não sei a sua, mas a minha mente não consegue figurar, não consegue conciliar esse negócio quando Deus fala isso. Eu medi o tamanho do mar. Eu sei a quantidade de águas que tem. Eu medi o mundo na palma da minha mão. Me dá a entender que é poder demais, que a minha mente não consegue raciocinar. Ou mesmo quando Deus fala dessa forma: eu sei quantos cabelos tem na sua cabeça. Para aqueles que estão perdendo cabelo é fácil contar. Mas para quem tem cabelo ainda, né, irmã Maria? Tinha pessoas que vai ter que contar um monte de cabelo assim. Ai, Jesus. Quantos cabelos nós temos? Ou mesmo quando fala no Salmo 139, sonda-me, Senhor, e fala dessa forma: ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, tu já me sondavas e já me vias. Irmãos, é fora de sério. Hoje nós temos a ultrassonografia, que a gente vê o bebezinho lá. Mas você já pensou antes, de você ser formado, Deus já sabia como você ia ser? Para a gente ver o poderio de Deus. E passou-se um tempo, essa pessoa sofreu, acho que uns 3, 4 anos ou mais. E sem mais nem menos, no Brasil, um dos parentes dessa pessoa faleceu. E quando faleceu, foi deixado o will, foi deixado o atestado. Não atestado. O will, aquele papel lá, já esqueci o nome em português. Testamento. Muito obrigada, irmão Antônio. Testamento. Que essa pessoa, esse rapaz, ele foi um que herdou do avô dele. Não sabe-se porquê, a metade do que o avô tinha. A outra metade foi para que seja o pai dele e mais um irmão. Mas ele era o único neto do avô. Ele herdou a metade. Hoje ele está no Brasil, lá de Minas, lá. Muito bem. Antes de ele ir embora para o Brasil, ele me fez uma visita e falou: aí, pastor, agora eu entendi o que Deus fez. Falei: você devia ter entendido quando você estava no deserto, não agora. Porque quando Deus vem me dar para a gente, é muito fácil entender. É muito fácil agradecer. Mas quando nós estamos no deserto, muitas vezes nós não queremos entender. E esse povo tinha visto Deus fazer tanta coisa e saiu com tanto ouro, com tanta prata, com tanto bronze do Egito. Mas na hora que a coisa apertou, eles falaram dessa forma: eu preferia voltar para o Egito e comer cebola. Irmãos, quantas vezes acontece com a gente fala dessa forma também: olha, eu preferia estar naquela posição antes, era melhor ter um pouco do que não ter nada hoje. Mas eu falo para você, que Deus é esse que você serve. Será que Deus não conhece, Deus não sabe o que eu ia passar? Mas o que eu acho mais engraçado é que Deus fala para esse povo uma forma muito clara. O povo está esperneando, gritando, talvez xingando
às montanhas? Em direção ao teu inimigo que está vindo atrás de você? Ou em direção ao mar? Eu acho que a última coisa que passou na cabeça do povo de Israel é marchar em direção ao mar. Porque talvez marchar em direção às montanhas seria talvez difícil, talvez o calor, talvez o frio, talvez seria uma coisa muito esforçoso, né, para subir montanhas, né? Talvez seria delicado, talvez as crianças não sobreviveriam, talvez as mulheres grávidas naquele tempo não iriam resistir, mas com certeza alguns conseguiriam subir a montanha, os mais resistentes, os mais fortes. Talvez voltar para trás e lutar contra Faraó, talvez não ia sobreviver todos, mas alguns iriam sobreviver. Mas na cabeça do povo de Deus, quando Deus falou, fala para o povo marchar em direção ao mar, eles pensaram que nós vamos morrer todos, afogados. Porque não tem como você lutar contra a onda. Não tem como você lutar contra a água. Se você entrou, você não é peixe. Peixe respira dentro da água, homem não. O ser natural, homem não. A gente precisa de alguma coisa do oxigênio para que possa nadar ali. E mesmo assim, uma hora o oxigênio acaba. Além do que a forma de você nadar, você vai se esgotando as suas forças e aí também você fica praticamente inválido. Mas Deus falou para aquele povo, marche em direção ao mar. E muitas vezes é esse meu ponto que eu quero chegar com você nesta noite. Por que muitas vezes Deus fala dessa forma? Quando nós estamos passando por uma provação, quando nós estamos passando por alguma coisa que nós não queremos passar, muitas vezes Deus fala dessa forma, segue em frente, marche. Sabe o que Deus está falando? Vá em direção ao teu problema. Deus não está falando, olha para o lado e vai em direção às montanhas. Deus não está falando, volta para trás. Não, Deus está falando, enfrenta o problema. E talvez você, como eu, você fala, mas como eu vou enfrentar isso? Como que eu vou fazer isso? O que vai acontecer comigo? Eu não vou ter condições de subir, de enfrentar isso. Aqui foi lido nessa noite. A fé sem obras não é nada. Não adianta você ir a um passo. Por exemplo, quando esse povo obedeceu à voz de Deus e calou a boca. Se você ler 2 versículos, também está falando assim, calai-vos e vede o livramento do Senhor. Me dá a entender o seguinte, que muitas vezes, na hora da necessidade, sabe o que nós fazemos? A gente começa a esgoelar, a gente começa a gritar, porque não é fácil o que nós estamos passando. Por mais que nós temos um Deus que tem poder sobre todas as coisas, parece que tudo torna-se difícil e parece que nós começamos a espernear e falar, meu Deus, cadê você? Mas é nessa hora que Deus está falando dessa forma, calai-vos e veja o livramento que eu estou dando. E diz a Bíblia que quando esse povo é direcionado ao mar, conta, se você ler o próximo versículo ou os próximos versículos, que quando Moisés, ele pega a vara e fere o mar, bate nas águas, as águas se separam. Diz a Bíblia, irmãos, pelos historiadores que contam, o que dá a entender é o seguinte, que conforme o povo de Israel foi pondo o pé na água, quando Moisés bateu o cajado, as águas foram se abrindo, mas elas não se abriram de uma vez. Conforme Israel ia andando, o mar ia se abrindo. Porque imagina atravessar o mar. Diz que eles demoraram, foi horas para atravessar o mar. Não foi uma coisa que todo mundo atravessou em 10 minutos. Não, passaram horas e horas para atravessar o mar. Tanto é que deu tempo. Os egípcios, o faraó vinha atrás com seus cavaleiros, né, com cavalos e com carroças, e vieram e alcançaram o povo no meio do mar. Diz a Bíblia que quando o faraó estava no meio do mar,
A última pessoa, quando saiu do outro lado, diz que as águas então voltaram e começaram a afogar todos que estavam dentro do mar. Mas nenhuma pessoa do povo de Israel se afogou, a não ser os egípcios. Que eu quero falar para você nessa noite, que quando você se encontrar numa situação delicada, numa situação que você muitas vezes você não quer olhar para a situação, irmãos, tem hora que o problema é tão difícil, que dá vontade de pegar o problema, engavetar ele, fazer um buraco no chão, abrir um buraco no chão, enterrar o negócio lá, e falar, até sepultado aqui, ó, se eu não posso resolver também, ninguém vai pôr a mão. Mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando, marche em direção ao problema. Olha para o teu problema nessa noite. Vá ao encontro do teu problema nessa noite. Porque eu tenho certeza que Deus tem um livramento para dar. Eu fiquei pensando quando Deus falou para Josué, né? Diz a Bíblia que Moisés foi levado ao Senhor, Moisés o Senhor tomou para si. E agora Josué, que era o seu braço direito, é a pessoa que tem que estar na liderança do povo de Israel. E diz a Bíblia que Deus chega para Josué, irmãos, é o que eu falo, Josué viu tanta coisa, mas diz a Bíblia que ele se abateu. Quando Moisés foi levado ao céu, de uma certa forma Deus o tomou, porque até hoje ninguém sabe aonde é que Moisés foi enterrado. Ninguém consegue achar o corpo de Moisés. Nem o corpo de Moisés, nem o corpo de Elias. Ninguém conseguiu achar. Porque Deus tomou para si. Só Deus é que sabe. Um dia na eternidade nós saberemos. Mas diz a Bíblia que Josué, ele ficou talvez sentindo aquela perda de Moisés. E diz a Bíblia que Josué, apesar de ter visto tantas coisas que Deus fez, diz que ele se abate tanto, que se você ler em Josué capítulo 1, você vai ver o que Deus falou para ele. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Da mesma forma como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E a ti, vai ser você que vai levar esse povo para entrar em Canaã. Mas antes de Canaã tinha Jericó. Tinha que passar por Jericó. E olha o que eu achei outra coisa assim, fora da razão humana. Porque como eu falei para vocês, hoje em dia quando passam os filmes, né, principalmente naquela área, né, que mostra Israel, que mostra o Egito, que mostra lá o Paquistão, que mostra a Síria, aqueles lugares, a gente começa a ver, né, os muros. Outro dia eu estava olhando um dos filmes que mostra os muros e realmente tem cabanas em cima dos muros daqueles lugares. Ou seja, os muros quando são construídos não são os nossos muros que muitas vezes talvez sei lá, vamos dizer, um metro não, 20 centímetros. É os nossos muros, 15 centímetros, 10 centímetros são os nossos muros que a gente faz para dividir as nossas casas. Não, naquele tempo fazia muros que dava para uma casa ficar em cima. Era, se eu não me engano, 12 metros de largura, era um muro. Fora a altura, que era enorme, que cercavam as cidades, para proteger as cidades. Irmãos, e Deus fala para Josué dessa forma: Josué, pega o povo e rodeia o muro. Marche. Again, marche. Rodeia muro. Irmãos, não faz sentido na mente humana. Não faz sentido na mente humana você marchar, né? Nós não estamos falando de um muro de talvez esse aqui que é 15 centímetros, 20 centímetros. Nós estamos falando de um muro de 12 metros feito de cimento e de pedra. Não é os muros daqui das nossas casas, que é feito de madeira, vem um vento aí e leva tudo. Não, nós estamos falando de coisas bem feitas, com pedra, com cimento, não é com barro, não. Você morava? Morava em cima do muro. Imagina a estabilidade que tinha esse muro. E Deus falou para Josué: Josué, pega o povo e marche ao redor do muro. Irmãos, muitas vezes Deus fala as coisas para a gente não entende. A gente começa a questionar: mas Senhor, eu vou marchar do lado do meu problema?
que isso vai acontecer? Eu vou caminhar em direção ao meu problema? Isso não vai resolver nada. Irmãos, eu não sei o tamanho do teu problema. Mas uma coisa eu sei, que Deus é tão grande e poderoso. Quando Ele falou isso para Josué, tem mais, hein? Ele deu mais uma advertência. Josué, é para marchar e manda o povo tocar os instrumentos. Ou seja, não é para marchar de cabeça baixa, emburrado, não. É louvando a Deus. É contente. Aquele povo estava marchando com os instrumentos dele, com todas as buzinas, com todos os barulhos que ele podia fazer. Hoje, talvez, mais ou menos dá para entender, imagine, eu não sei quantas pessoas eram o povo de Israel naquele tempo, mas devia ser muita gente. E faz algum sentido? Imagine pessoas dando 7 voltas no último dia, né? Foi 7 dias marchando, e tem mais, né? Muitas vezes a gente fala, marche, aí a gente fala, vou dar um passinho aqui e já vai resolver, viu, irmão Antônio? Já vai resolver. Não, aquele povo marchou 7 dias, e no 7º dia, eles deram 7 voltas no muro. E faz sentido. Se era muita gente marchando forte, certo? Com aquele barulhão, eu não sei o que aconteceu, mas diz que os muros trincou e quebrou. E o povo de Israel conseguiu entrar em Jericó. E pôde pegar tudo que eles queriam ali, se quisessem. Diz que as muralhas de Jericó quebraram de cima a baixo, com o movimento, o barulho e o movimento dos passos, certo? 7 voltas. Mas eu falo para você, será que não tem a mão de Deus ali? Será que não tem a mão de Deus? Uma outra vez o povo estava nas montanhas, no tempo de Débora, e Deus falou para o povo dessa forma: Israel não podia descer no vale. Quando Israel descia, vinham os outros povos que tinham raiva de Israel. O que eles faziam? Eles tinham naquele tempo carros de ferro. Já naquele tempo já existia carroças de ferro. E diz que quando o povo descia, porque era difícil plantar na montanha, então o povo tinha que plantar embaixo ou comprar mercadoria embaixo. Diz que eles não queriam saber se estavam passando era uma criança, se estavam passando era uma senhora, se era uma... Diz que eles passavam com um carro de ferro em cima de todo mundo. Existia naquele tempo, se você lê em Juízes, diz assim: e o povo que não quis entrar em Canaã, ou não conseguiu entrar em Canaã, subiu até as montanhas e morava ali, mas eram impedidos de descer, porque o povo que estava no vale, os inimigos, os cercavam e passavam com os 900 carros por cima deles. Diz que toda vez que eles desciam para plantar alguma coisa, eles morriam. E diz que o povo está orando e pedindo ao Senhor. E olha o que Deus fala. Eles estão em cima da montanha e Deus fala: desce e vai enfrentar os carros de ferro. É por isso que quando Débora fala isso, para o general de Israel, ele fala dessa forma: eu não vou, porque eu tenho certeza, se eu descer, eles vão passar por cima de nós. E Débora fala: não, o Senhor fala dessa forma, por um acaso não te mandei eu ir ao encontro dos carros de ferro? E quando eles descem, antes de eles chegarem lá embaixo, descer na montanha, antes de eles chegarem, diz que Deus mandou uma chuva tão grande, mas tão grande, que diz que os montes se moveram e a terra que estava sobre os montes derreteu e virou uma maior lama embaixo. Diz que era a mesma coisa que tivesse vindo uma chuva muito forte e ao mesmo tempo um tremor de terra, que diz que veio terra, veio pedra em cima das pessoas que estavam com os carros, e aqueles que não foram mortos pelas pedras e pelo alagamento ficaram na lama. Os carros não tinham como andar. Não tinha, por mais que como é que você vai empurrar um carro de ferro? Por mais que tenha um animal puxando,
no meio da lama, não dá certo. Aí diz que desceu o general de Israel com Débora, e ali eles conseguem lutar, eles conseguem matar aquelas pessoas, e a partir daquele momento eles conseguem viver ali embaixo. Mas porque eles tiveram que enfrentar o seu inimigo. Nessa noite eu falo isso para você com toda a sinceridade do meu coração. É o que eu falei, muitas vezes nós não queremos enfrentar. Como Josué, nós queremos talvez ficar no nosso canto, mas o Senhor falou para ele: esforce-te e tem bom ânimo, porque eu, o Senhor, sou contigo. Né? Nessa noite o Senhor está falando para nós também. Eu não sei o tamanho da tua dificuldade, talvez você não saiba o tamanho da minha dificuldade, mas uma coisa, eu dou glórias a Deus, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Como eu falei nessa noite, talvez o desejo do nosso inimigo era que o William não estivesse aqui hoje, porque o Senhor livrou ele com mão forte. É o que eu falei, quem viu o carro dele, fala como é que ele saiu dali. Mas Deus é aquele que cuida dos nossos filhos, viu, irmão Antônio? É aquele que quando a gente está dormindo, tem uma palavra na Bíblia que fala assim: eu me deito e durmo bem, né? E não me preocupo com o que vai acontecer. Isso acontece com o povo de Deus, porque mesmo quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando dos nossos filhos. E eu vi isso na segunda-feira, assim, sabe, como um livramento muito grande que o Senhor deu na vida do William. Eu falei, eu não sei o que poderia estar acontecendo aqui hoje, poderia estar tendo uma outra reunião aqui hoje, mas Deus foi fiel, Deus guardou. E quando nós, que isso aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, e na terça-feira, quando eu comecei a ligar para o seguro e ver todas as coisas que eu tinha que fazer, a vontade que dava era realmente fechar o livro. Falar, deixa isso para lá. Mas foi tão assim, que foi tão rápido tudo que aconteceu, e Deus, eu creio que Deus estava e está nesse negócio, que na quinta-feira praticamente já estava tudo resolvido, já estava tudo certo. É o que eu falei assim, a própria pessoa, o próprio agente do seguro falou dessa forma, que eles estavam curiosos que em 3 dias, irmão Antônio, eles conseguiram fazer toda a recapitulação do acidente. A gente já estava com o repórter da polícia, que normalmente sai em 5 dias aqui em Estênio, com 3 dias estava na mão, já tinham acionado o auto seguro, já tinham visto tudo, já tinha dado ponto final nas coisas. Quinta-feira. Então a gente vê, muitas vezes eu falei assim, a minha primeira coisa que veio na minha cabeça, quando eu vi o carro do William na segunda-feira de madrugada, eu falei, meu pai, acabou o carro. Carro caro, acabou o carro. Mas ao mesmo tempo meu coração falou, acabou o carro, mas ele está bem. Ele está bem. Você não acreditava que o William estava lá andando, talvez nervoso, bravo, com um rapaz que veio, passou no farol vermelho e pegou ele. Pegou o carro nele, né? Graças a Deus ficou o carro nele. E irritado, mas ele estava bem, andando para cima e para baixo na rua, estava bem. E quando eu cheguei em casa, a minha oração foi assim, Jesus, obrigado. Obrigado porque talvez de uma forma ou de outra o Senhor fez a gente entrar no deserto que a gente não queria. Mas de uma forma ou de outra, Senhor, eu sei que da mesma forma que o Senhor nos fez andar e passar por isso, o Senhor é poderoso para nos tirar e nos dar uma vitória. Com certeza eu sei que eu falei, Deus, eu tenho certeza que o Senhor está tentando falar alguma coisa comigo, alguma coisa com ele. Alguma coisa com o Léo. Alguma coisa o Senhor está tentando fazer. E eu louvo a Deus por tudo isso. E minha palavra nessa noite é essa. Por mais que seja o teu problema grande, se você fica desesperado, é o normal ficar desesperado, porque todo mundo que eu li aqui, nessas passagens, ficaram desesperados. Igual eu falei, Ezequiel, quando Deus o tomou e colocou no meio do deserto, ele ficou tão apavorado, que ele
quando Deus falou, mostrou para ele que ele viu aqueles ossos secos no meio do deserto, no meio de um cemitério, e aí Deus chega para ele e fala dessa forma: Ezequiel, poderia ou pode esses ossos secos ter vida novamente? Ele estava tão detonado, com tanto medo, tão assim impressionado com a situação, com o problema, que ele virou para Deus e falou: Senhor, o Senhor que sabe, eu não sei não. Muitas vezes as situações nos pegam dessa forma, e muitas vezes Deus fala dessa forma: não poderei eu te dar uma solução nesta causa? E a gente fala como Ezequiel: o Senhor que sabe. Que a gente está tão esgotado, está tão passado a situação, mas você vê como Deus fez com Ezequiel. Deus não só tirou ele daquele vale, como ressuscitou aqueles ossos. Davi levantou-se um exército muito grande. Da mesma forma, é o que eu quero falar, muitas vezes quando nós vamos para o deserto, vamos passar por um vale, ou muitas vezes nem as águas, como cantamos nessa noite, as águas querem nos afundar, querem acabar com o fôlego de vida. Nós, que são as aflições, as horas difíceis, essas são as águas espirituais falando, que chegam e muitas vezes está faltando fôlego. Você não consegue respirar diante da situação. Parece que vai dar uns 5 minutos no teu coração e você falta o fôlego. São as águas quando vêm sobre nós e nos querem afogar. Mas como nós cantamos, Deus vai com a sua mão forte e levanta você e tira você da água e faz você andar por cima da água, como Pedro andou por cima da água. Por cima da água. Mas precisa marchar em direção ao problema. Precisa enfrentar o problema, seja ele qual for. Enfrentando, como o irmão Antônio falou, com fé, com as obras. Quando você dá um passo, isso já quer dizer, não só fé, mas você está acumulando uma obra de alguma forma, você está indo em direção. Quando você faz algo de bem para alguém, ou quando você fala: olha, eu não posso ajudar aquela pessoa, entanto, mas eu posso ajudar e posso fazer isso, sabe o que está acontecendo? Está sendo acumulado obras, e ao mesmo tempo a sua fé também, porque para você talvez o que você vai ajudar, o que você está fazendo, vale um pouquinho, mas para Deus vale muito. Quando nós damos um passo em direção ao nosso problema, você está usando a tua fé. Você está usando a tua fé, porque você sabe que, como aquele povo sabia que se eles entrassem no mar, com certeza morreriam afogados. Mas quando Deus fala, vai em direção, é diferente. Com certeza Deus vai dar um livramento ali. Como Deus deu um livramento para eles. Eu tenho certeza que Deus tem um livramento para as nossas vidas. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E eu queria falar para você, nem tudo está perdido. Aliás, nada está perdido. Porque se Deus está no controle das coisas, se Deus tem o controle de tudo, eu tenho certeza, se Ele nos faz passar por situações dessa forma, com certeza Ele também tem a solução para nos tirar dessa situação. Eu convido a você nessa noite a se levantar, se colocar de pé. E eu gostaria de fazer essa oração. E nessa oração eu quero pedir a Deus que Ele aumente a nossa fé. Ele aumente realmente a confiança no Senhor. Né? Salmo 120 fala dessa forma: os que confiam no Senhor, né? Nós precisamos confiar no Senhor. Muitas vezes vem os problemas e parece que a gente fica trêmulo, a gente fica balançando, mas, né, Salmo 120 não fala isso: os que confiam no Senhor serão como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que você e eu possa permanecer de certa forma firme, sabe? Com aquele pensamento positivo. Olha, eu talvez esteja passando por isso, mas Deus vai me dar vitória e eu vou conseguir chegar aonde eu quero chegar. Deus vai me orientar, como Deus orientou o povo de Israel, como Deus orientou Ezequiel, como Deus orientou a Débora, como Deus orientou a Josué. Irmãos, não tem gigante,
tem muro, não tem água, que Deus não possa dar e na frente te dar o livramento. Da mesma forma, eu falo para você: não tem probleminha, não tem problemão, não tem soluçãozinha, não tem solução, não. Quando Deus está na frente, Ele se responsabiliza. E nesta noite, o que Deus tem falado para nós é isso: marche em direção ao seu problema. Independente de qual que seja, marche em direção. Talvez é um gigante de 3 metros de altura, que você talvez está sentindo como um Davizinho. Olha, como que eu vou atingir, como que eu vou chegar à direção, como é que eu vou conseguir uma solução para isso? Deus está falando dessa forma: vai em frente. Davi, ele não correu do gigante. O povo de Israel se escondia de Golias. Mas Davi, olha o que Davi falou: tu vem a mim com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Ele não falou assim: olha, eu vou esperar você vir aqui, não. Eu vou esperar você, Golias, vir brigar comigo. Ele falou: eu vou a ti. Mais uma vez, o Senhor está falando: não é para ficar parado. Vai em frente ao seu problema, porque eu vou dar a vitória nessa causa. Abaixe a sua cabeça nesse momento.